Hora da Xepa começando mais um bate-papo aqui com você, na hora em que você está em casa, preparando a mudança de turno, almoçando, enquanto isso vai ouvindo aqui notícias e informações de Rio Claro, do nosso estado, do nosso país. Eu sou o Paulo Lima e vou com vocês até 12:30. A Hora da Xepa, sempre lembrando, é um dos programas do estúdio Globalty. Então você entra lá no YouTube, acessa lá Globaltcast no seu arroba, passa a seguir a nossa página, ativa o sininho para receber as notificações da nossa programação, porque existem diversos produtos, diversos programas que você pode acompanhar aqui na Globalty, no nosso estúdio que fica no centro de Rio Claro, com a melhor tecnologia da cidade, do estado e do país. Paulo Lima com vocês e hoje o nosso assunto, nosso tema específico é educação. Afinal de contas, as crianças foram afetadas demais pelo processo da pandemia. Se nós, adultos, profissionais, já tivemos um choque aí com tanta novidade que tivemos a enfrentar, imagine as crianças. E também para falar de outros assuntos a respeito da educação da cidade de Rio Claro, minha convidada aqui na Hora da Xepa é a secretária municipal da Educação, Valéria Vélez. Tudo bem? Tudo bom, Paulo. Obrigada primeiro pelo convite, e parabenizar aí pela iniciativa, de trazer aí assuntos diferenciados para conversas, na hora do almoço. Olha que interessante. Na Hora da Xepa. Bate sua xepa aí que a gente conversa aqui e você vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, primeiro, para quem não te conhece, a Hora da Xepa é acompanhada por todo mundo. Quem é a Valéria? Bom, Valéria é uma funcionária pública municipal já há 32 anos, então ingressei no magistério cedo. Na minha época, Paula, a gente fazia magistério primeiro para depois fazer a pedagogia. E esse foi o meu caminho. Comecei já dando aula na prefeitura, já naquele momento. E aí fui trilhando dentro da prefeitura a minha carreira. Hoje, eu estou como secretária, mas meu cargo efetivo é de diretora de escola. Então, trilhei aí esse caminho, e fui fazendo, o mestrado, doutorado, me aperfeiçoando na parte de pesquisa, de mais acadêmica, Mas sempre atuei ou em sala de aula ou na gestão escolar. Então, na verdade, você vivenciou todos esses anos a educação municipal. Sim, participei, entrei na prefeitura em 1992, então tem um tempinho aí já, colaborando. Tem. Então, mas aí acho que com certeza, é um desafio constante lidar com a educação, porque é lidar com a formação da garotadinha, A gente sabe que no município é a primeira etapa de contato com a escola, depois do ensino fundamental. Quer dizer, a criançada é basicamente... O município tem uma responsabilidade na formação dessa garotada, Sim, Hoje, os estudos apontam, que de 0 a 6 anos, o que a gente chama da primeira infância, seria a etapa mais importante na formação, da personalidade, do caráter do ser humano. Então, acredito que a gente tem aí uma parcela muito significativa, em nossas mãos, com a responsabilidade de fazer esse trabalho do desenvolvimento dessas crianças, desde a creche, indo até o 5º ano, Depois as crianças vão para a educação do Estado, e vão trilhando os caminhos. Mas de 0 até os 12 anos, mais ou menos, eles estudam no ensino municipal. Galera, dentre todos esses anos e toda a sua experiência com a educação, houve desafio maior do que o desafio imposto pela pandemia? Não, eu vejo que a pandemia trouxe enormes desafios, não só para as crianças, mas também para nós educadores, Eu acho que foi uma mudança de paradigma, uma mudança dentro de todo o aspecto que a gente pensava, com aulas online, vídeo, a tecnologia adentrando muito fortemente, dentro da sala de aula, e sem a gente ter um preparo, assim... significativo dentro das carreiras, dentro do próprio desenvolvimento da nossa profissão. Acho que pegou todo mundo de surpresa, não só os professores, gestores da educação, mas um monte de gente teve que aprender a produzir em casa. E produzir em casa é um desafio gigantesco, porque você tem de um lado o sofá, na sua frente a Netflix, com as séries para você maratonar, coisa que é gostoso fazer final de semana, ao seu dispor. E ao mesmo tempo você tendo que cumprir algumas tarefas ou algumas jornadas que
faria dentro da empresa, só que em casa, né? Isso, acho que o desafio ainda fica maior, né? Para nós, nesse momento da pandemia, eu estava na direção de uma escola, né, da Escola Pastor Neftalha, a qual sou diretora até hoje, né, de cargo. E eu me lembro, né, que quando veio toda a questão da pandemia e a Secretaria de Educação então informou que as escolas fechariam a partir do dia 17 de março, ainda no dia 17 eu disse assim para minha vice, né? Falei, não, daqui 15, 20 dias a gente está de volta, né? Acredito que seja só esse momento mais tenso, tal. E isso levou muito tempo, né, Paulo? Então, acho que muito tempo. Então, os pais ficaram inseguros, a gente ficou inseguro e sem ter muito também isso de forma significativa, assim, executado, né? Porque nós nunca tínhamos passado, né, por uma situação dessa, uma pandemia. Então, também para o poder público foi uma dificuldade, né, ter que atender de alguma forma as crianças, tanto que as escolas ficaram fechadas aí por 5 meses, né, sem ter acesso a nenhum material, porque também as escolas não estavam providas de computadores, internet, toda essa constituição que seria necessária e também porque a gente não sabia muito ao certo o que ia acontecer, né, com a pandemia. Então, acho que foi uma questão assim muito difícil que a gente teve que enfrentar, mas que trouxe também ganhos significativos hoje, né, se a gente pensar aí há 2 anos e meio atrás, quando a gente chegou no governo. E as famílias também, né, a gente pensa, em algumas circunstâncias, você ter um pacote de dados no seu celular e você ter acesso na sua casa a celular, notebook, TV online, isso não é uma realidade generalizada. Muita gente tem ali a internet, um pacote mais básico para fazer um uso comum, né? O uso do WhatsApp muitas vezes, mas não tem uma internet nas suas casas, as famílias, né? Para que as crianças possam assistir aula online, um computador, com vários equipamentos disponíveis. Isso é uma realidade de algumas camadas. Sim, da né? população. A grande maioria não possui isso, né? Quando eu cheguei em janeiro de 2021 na secretaria, nós fizemos um levantamento de até que ponto, né, tinham se alcançado as crianças com as aulas impressas, né? Porque naquele momento não tinha aula online, ou pelo WhatsApp, que era o meio mais fácil, né, da gente conseguir comunicação com os alunos e os pais. E para nossa surpresa, 30% das nossas crianças não tinham tido acesso nenhum, nem às atividades impressas e nem aos grupos de WhatsApp, e-mail que as escolas tinham criado. Então, é uma parcela significativa, né, que não teve nenhum acesso nesses meses, né, quase 9 meses aí da pandemia, né, até que a gente então foi introduzindo outros tipos, né, de acesso para essas crianças. São 18 mil alunos na rede? Isso, 18 mil alunos distribuídos nas nossas 66 escolas. Ou seja, não é um grupo pequeno de pessoas, né? Imagina colocando aí, multiplicando pelos pais, pelas famílias envolvidas nesse processo todo. Aí dá mais de 50 mil pessoas com tranquilidade. Se a gente pensar, né, numa escola particular da cidade grande, né, ela não chega a quase 1.200 alunos, né? Nós temos isso em 1, 2 escolas. Então, vai vendo. Olha aqui, uma matéria publicada no site da Unicef colocou aqui que a recuperação da aprendizagem seria uma prioridade, um desafio na maioria das redes municipais de educação. Uma pesquisa feita também em parceria com a Undime, com o apoio da Unicef e Itaú Social, ouviu 3.245 municípios, né? Passou por esse número de municípios, representando aí 14,2 milhões de matrículas. Ou seja, fez uma pesquisa bastante abrangente falando que essa recuperação da aprendizagem seria, sem dúvida, o maior desafio. O que Rio Claro fez com relação a isso, Valéria? Dá para recuperar isso no dia a dia de sala de aula ou teve a necessidade de se montar um esquema específico para atender alunos em dificuldade de aprendizagem? Eu acho que não dá para só seguir a rota, né, do jeito que a gente vinha fazendo em termos de conteúdos e toda a aprendizagem. Precisa sim de um trabalho específico, né, e acho que a gente vem desenvolvendo. Lá em 2021, Paulo, quando eu cheguei na secretaria,
nós começamos a oferecer as aulas, os vídeos educativos. Que eram os vídeos educativos? As professores e professores funcionários da rede gravavam, então, aulas e as crianças, em determinado momento, tinham, pela TV aí da cidade, disponibilizado isso. Só que, é claro, isso também não alcança a todos. Então, tivemos também as atividades impressas e o replanejamento de tudo isso. Quando nós voltamos, então, no segundo semestre daquele ano, às aulas presenciais, ainda de modo escalonado, porque a pandemia, né, a gente lembra que ela melhorou, mas depois ela piorou novamente, então não dava para ainda ter 100% das crianças nas nossas salas de aula. Nós fizemos um trabalho naquele momento, como a gente teve as crianças de volta, mas em grupos menores, a gente pôde fazer todo um diagnóstico de como a pandemia havia afetado a questão da aprendizagem em cada um dos alunos. Então, foi muito importante esse momento também, para que em 2022, então, a gente lançasse o programa que a gente chama até hoje, né, de Inova Educação. O que é o Inova Educação? O Inova Educação, ele prevê 3 coisas básicas, né? Compra de materiais pedagógicos, uma estrutura melhor, então, para as escolas, a questão da formação dos professores e, dentro disso, a questão do reforço escolar. Né? Porque a gente tinha que saber a quantidade de crianças que, na verdade, precisariam desse reforço e como ele seria oferecido. Então, a gente hoje ainda tem um programa de reforço na rede que contrata professores para terem a docência compartilhada com o professor titular da sala e mais o professor que vai fazer o acompanhamento ou no contraturno ou no horário específico de reforço. E aí, esses professores vão trabalhar as necessidades daqueles grupos que são montados. Então, os grupos são montados não por idade, mas são montados pela deficiência, vamos dizer assim, pela dificuldade de aprendizagem que aquele grupo tem para ser trabalhado, né? Se a gente pegar, 2.600 alunos estão sendo atendidos por esse programa específico. E nós já tivemos um resultado positivo, porque se essas crianças não tivessem passado pelo reforço desde já o ano passado, eles teriam sido reprovados no seu ano. E não aconteceu. Então, 30% nós conseguimos desse grupo, então, que está fazendo 30%, né, que é da rede, ele não precisou ser reprovado e continua o seu atendimento específico, porque assim, cada criança tem a sua dificuldade, né? E ela precisa ser atendida naquilo, né? Não adianta uma coisa, um pacote, vamos dizer assim, geral para todo mundo. É caso a caso, é criança a criança, é dificuldade por dificuldade. E por isso, então, ter esses professores específicos pensando nessa realidade. E esse professor, ele também atua na sala de aula, durante a aula? Durante a aula é o docência compartilhada, que aí tem o professor no segundo ano, que é aquele momento também daquela transição entre a alfabetização e a pós-alfabetização. Ele está junto lá do professor da sala de aula. E o professor do reforço, que vai pegar aquela criança especificamente e vai trabalhar aquela dificuldade dela específica. Então, e essa triagem é feita pelo professor de classe, ele que identifica... O professor da classe, junto com o professor coordenador das escolas. Entendi. Todas as nossas escolas contam, né, na sua equipe gestora, o diretor, o vice-diretor e o professor coordenador. Né? Muitos municípios fazem ajustes, por exemplo, ou tem o vice ou tem o coordenador. Não, nós entendemos que há necessidade, né, desse professor coordenador que vê essa parte pedagógica, então, das escolas, faz esse levantamento junto, então, com o professor da sala de aula. Legal. Eu vou perguntar agora qual foi a adesão dos pais. E a pergunta, ela muitas vezes tem esse viés, né? As famílias... em muitos casos não entendem que o filho possa apresentar uma dificuldade, né? O meu filho não precisa de reforço, meu filho não, né? Às vezes encontra uma resistência dentro da família de entender que o filho precisa do reforço. Como foi a aceitação dos pais com relação a isso, Valéria? Aderiram, entenderam a necessidade, apoiam a escola no oferecimento desse serviço, que é um serviço múltiplo, né, pelo que a Valéria acabou de falar, que tem sala de aula num determinado momento, numa determinada fase, tem período inverso com grupos específicos, quer dizer, como que as famílias entenderam esse serviço?
Primeiro, né, foi explicado toda a questão, né, de como funcionaria isso e qual era a necessidade da família também aderir, né, a esse programa para ter esse respaldo que você bem colocou. Mas, Paulo, eu acho que a necessidade era tanta por conta da pandemia, né, a ausência, vamos pensar assim, desse contato mais direto também com a escola, né, por conta da dificuldade da pandemia, levou com que as famílias se achegassem mais à escola. Então, hoje, esse trabalho também desse vínculo com a família, de entender, né, claro que eu não vou dizer para você que é 100%, mas a gente conseguiu sim e consegue, né, que as famílias aderem a todo esse trabalho e nos apoie, né, nos dê aí a parte que lhe cabe, vão pensar, dentro desse propósito, né? Por isso que tem tido um resultado, né, eficiente, porque também a gente não faz nada sozinho, né? Só a escola, né? A família é a parte ativa, super ativa nisso, Exatamente, né? A própria Constituição LDB coloca, né, que a educação é dever do Estado e da família. Então a gente tem que se unir muito mais agora, né, depois dessa pandemia. Acho que a necessidade ela é justa. E também entender caso a caso, porque às vezes também a escola, né, nós educadores, é fácil também a gente apontar os entraves, vamos dizer assim, das famílias, mas também a gente tem que pensar nas adequações que a gente precisa fazer na escola para alcançar também esses públicos, né, e essas pessoas diferentes, né? Nós temos famílias muito diferentes dentro da nossa rede, né? 18 mil alunos, no mínimo aí 15 mil famílias, né? Se a gente pensar em irmãos. Então, é muita gente, é muita diversidade e a gente tem que procurar atender campo a campo, necessidade a necessidade. Agora, vamos falar um pouquinho de infraestrutura, né? Porque a questão física é muito importante dentro desse volume todo de alunos que o município de Rio Claro tem. Como é que está a situação, né? A prefeitura andou fazendo várias entregas, se eu não me engano, 5 unidades novas desde 2021. Isso. Principalmente unidades novas na região sul e oeste da cidade, se eu não me Isso. engano. É isso mesmo, Isso né? mesmo, Quando nós chegamos, havia a própria pandemia também prejudicou muito isso, né? E foram paralisadas obras que estavam já em construção, obras novas, né? E nós, então, fizemos um esforço aí para botar, né, de novo para funcionar a questão dessa estrutura, porque a gente entende também a necessidade de uma estrutura, uma infraestrutura boa para que a gente possa também atender de forma, né, com qualidade. E as nossas escolas, Paulo, elas são escolas antigas, muitas delas têm 30, 20 anos. Então, tudo que você vai mexer, né, acaba causando uma reforma grande, né? E você imagine, né? 1 ano e meio essas escolas fechadas, é a mesma coisa que a gente pegar a casa da gente. Você deixa lá a sua casa fechada 1 ano, 1 ano e meio. Quando você volta a usar, você vai abrir a torneira, a borrachinha que não funciona, Fogão a parte que elétrica. uma boca não sai gás. Isso, então assim, nós tivemos muitos problemas, né? E a gente teve que atuar em todos eles. Então, nós, além das reformas todas que a gente ainda faz, né? Isso não está concluído, né? Pelo volume, né? Nós temos um orçamento a seguir e temos uma demanda também, tanto de construção quanto de reforma. Então, a gente fez todo um diagnóstico primeiro para saber a realidade de cada escola e o que cada uma precisaria e saber também, assim, em grau 1, 2 e 3, né? Qual que eu atendo primeiro, né? A que tem a maior dificuldade. E a gente tem atendido, então, essas escolas, né? Como você colocou, nós fizemos 5 entregas já, Otávio Chiossi, Teodoro Kelly, Gunnar Kelly, Aldo Zotarelli e a Escola da Vila Paulista, né, a professora Edna, que são escolas novas que foram ou construídas ou alugadas, espaços, né, para atendimento de crianças. E estamos reformando escolas já há muito tempo desgastadas, né? Paulo Kelly, que era uma reforma, um prédio que estava abandonado, também a construção, já entregamos. Agora, no mês de setembro, faremos a entrega do Hamilton Prado, que também é uma obra de 14 anos que estava parada. Então, a gente está tentando, porque também não adianta fazer mais escolas e deixar as que já existem, né, se deteriorando. E também paralisadas obras aí de muito tempo. Então, a gente está retomando essas obras, acabando, porque isso também faz com que a gente aumente
a nossa oferta, né, de vagas que a gente precisa, principalmente na faixa etária de 0 a 3 anos, que é um déficit ainda que a gente tem. Ainda tem quantas vagas? Hoje nós temos em torno de 850 crianças em lista de espera de 0 a 3 anos. E aí todo o planejamento que a gente fez com essas entregas, que eu já falei, mais 2 creches que a gente inaugura agora, até no máximo começo do ano, que já vão ser mais 500 vagas nas 2 escolas, né? E também aumento, muitas vezes, de salas nas escolas que já existem, ampliação. Então, você amplia 1, 2 salas, e aí você já consegue atender 100 crianças, 90 crianças, 200 crianças. Isso também faz com que essa lista, eu não digo zere, porque zerar a lista de espera é um pouco, é uma... lógica um pouco difícil, por quê? Porque quando você abre uma escola, você também cria uma expectativa das pessoas que moram em torno, cria demanda, então não dá para falar de zerar a lista, mas diminuir muito, né, consideravelmente essa lista hoje, que é muito grande, que a gente tem aí processos, né, de Ministério Público que sempre nos questionam, né, qual que está sendo o posicionamento e o planejamento da secretaria. Mas caiu já, né? Estava em Sim, quanto? Estava mais de eram 1.000? 1.300 crianças em lista de espera, hoje a gente tem em torno de 850. Tá. Muitas vezes as pessoas perguntam, usa o prédio lá da Rua 1, com a Avenida 18, Irineu Penteado, tá lá abandonado, tal. Então, vale um esclarecimento, mas daí eu já vou emendar uma pergunta nesse esclarecimento. É um prédio do Estado, que era uma escola estadual. Então, a prefeitura não pode entrar lá e abrir escola lá dentro. Tem que ter um acordo com o Estado, porque aquele prédio não pertence ao município. Aí vai a pergunta. Existe alguma conversa com o Estado, de repente, para não só o prédio do Irineu Penteado, mas como outros espaços pertencentes à educação estadual que poderiam ser aproveitados pelo município? Aquele prédio, Paulo, ele já foi feito uma solicitação, né, para o Estado, que foi negado. O Gustavo, logo no primeiro ano, queria, inclusive, fazer um convênio com o Senac para ser naquele prédio, né? Mas o Estado negou, dizendo que faria uma reforma para transformar aquele prédio num polo de educação de jovens e adultos, para atender, então, uma demanda que eles também têm, né? Então, não foi aceito esse empréstimo, essa doação para o município, né? Sempre que a gente tem alguma questão com o Estado, né, a gente aciona quem? A Diretoria de Ensino de Limeira, né, faz uma tratativa e as questões são levadas a São Paulo na Secretaria do Estado. Então, e é difícil também, às vezes, para a população entender. Por quê? O ensino municipal, ele é uma coisa. O ensino estadual, o ensino federal. Então, nós somos várias frentes, né, de educação ligadas pela LDB, né, dentro dos sistemas, né? O sistema municipal, o que ele contempla hoje? As escolas municipais e as escolas de educação infantil que fazem a sua autorização pela secretaria. A partir do 6º ano, já passa a ser do sistema estadual, assim como as escolas particulares que têm esse segmento. E ensino médio também é do Estado, né? E as universidades, que aí são ligadas ao governo federal, né? Ao Ministério da Educação. Então, tem que ter essa separação, né? Às vezes as pessoas não entendem e ficam bravas aí com o município porque não tem destinação para um prédio como aquele, mas aí não tem jeito, tem que fazer o acordo com o Estado. Ali não mexeram ainda, né? Pelo que a gente vê. Não, por enquanto ele está parado, né? A gente até questionou e a resposta é que esse prédio, né, ele vai ser utilizado pelo próprio Estado, né? Valéria, para a gente encerrar esse papo aqui sobre educação municipal, vem aí um projeto interessante, né? É um projeto que depois, mais para frente, vamos chamar a coordenadora até aqui para especificar bonitinho, que é o SIM. Isso. Né? O SIM, ele vem numa outra área, uma outra linha de atuação da educação para ajudar as crianças do município? Isso, né? Com a pandemia também, Paulo, né, eu percebi que a gente teria que unir os esforços com outros setores, né? Que a educação sozinha também ela não vai resolver tudo, Sim. né? Então a gente precisa da saúde, do desenvolvimento social, do Conselho Tutelar, enfim, dos organismos que cuidam, né, da educação das nossas crianças, jovens e adultos. E aí a gente formou uma comissão
comissão intersetorial, que a gente tem reuniões periódicas, né, para discutir as temáticas. E eu me lembro que lá em 2021, 22, a gente já via, por exemplo, a questão das dificuldades de aprendizagem, porque hoje o município tem o atendimento educacional especializado, que é para as crianças que são declaradas como com deficiência. Então, ela tem um laudo médico, né, um acompanhamento. Isso vai lá para um Princesa público. Vitória. Princesa Vitória, tem outros, o próprio CAPES, né, da saúde, os CREAS e CRAS. Mas existem aquelas crianças com dificuldade de aprendizagem. É o déficit de atenção, é a hiperatividade, são outras questões que não são diretamente ligadas à saúde e que ficam naquele limbo, vão pensar, não é a saúde que atende, não é a educação que atende com atendimento educacional especializado, mas as crianças estão lá, sofrendo, né, tendo que ser amparadas de alguma forma. E o SIM, então, o Centro Integrado Multidisciplinar, ele vem para atender as crianças da nossa rede, então, no primeiro momento. Para quê? Para que as escolas, então, façam essa triagem, né? E mandem para o SIM as crianças, então, que elas veem que tem esse tipo de necessidade. Então, lá vai passar por um protocolo, por todo um atendimento e vai ser atendido na sua necessidade. Então, a gente vai ter lá psicólogo, vai ter lá fono, vai ter assistente social, terapeuta ocupacional. Então, uma equipe multidisciplinar para fazer uma anamnese, para fazer um diagnóstico, então, dessa criança e saber, de fato, o que ela precisa. Os psicopedagogos, porque às vezes é uma questão, eu brinco, né, lá na secretaria, que às vezes é uma questão de ensinagem, né? É uma questão de como você está ensinando aquilo para ela. Então, esses profissionais vão poder ajudar, então, as crianças, jovens e adultos e os professores, porque muitas vezes o professor não sabe como lidar com aquela criança. Então, ele tem que ter também uma formação para esse trabalho acontecer. Então, vai ser mais um equipamento, né, do município para ajudar, então, o atendimento das crianças e a formação dos professores. E as próprias escolas vão fazer o encaminhamento? Isso, as próprias escolas. Não é médico, não é... Não, porque aí já é um atendimento, né, da saúde, é diferente. Tá. Agora, esse é um atendimento que as próprias escolas, então, vão fazer uma triagem, tem todo um... Depois, quando a Valquíria, que é a coordenadora, vier conversar com você, ela vai poder te explicar até melhor do que eu, com mais propriedade. Então, a gente vai fazer esse diagnóstico e aí encaminha para o SIM para ter esse atendimento e ver onde que pode, né, tá encaixando e ajudando também essa criança. Legal. O serviço entra em funcionamento a partir de quando? Dia 4, na verdade, foi feita uma reforma no prédio onde ele vai estar, né, funcionando. Já acabamos essa reforma na semana passada. Agora entra numa fase lá de mobiliário, de equipamentos para chegar. E dia 4 de agosto a gente vai ter a inauguração, né, desse espaço. E aí, então, ele entra em funcionamento a partir, então, do 5 de agosto. Vamos pensar assim. Vamos pensar que vai abrir o semestre, então... Abrindo o semestre já com esse protocolo de atendimento, né, para as crianças jovens, né, e adultos da nossa rede. Sempre horário oposto à escola. Então, por exemplo, a criança ela vai de manhã, vai ser atendida à tarde ou vice-versa. Isso, exatamente. Vai ter lá o horário de funcionamento vai ser, né, todo dia e aí vai se encaixando conforme a necessidade da família, da escola, né, da criança também. Muito bem. Diretor, é isso? Oh, ai, que filé, né? Já meia hora passada aí de hora da xepa, falando sobre a educação municipal, projetos, explicações importantes aí, principalmente essa questão de zerar ou praticamente buscar a redução máxima da fila de espera por... Não se fala mais creche, né, Valéria? Não, educação infantil. Educação né? infantil, etapa 1, a gente etapa chama. 1, que é 0 a 6 anos, basicamente. 0 a 3 é etapa 1 e 4 e 5 é etapa 2 da educação infantil. Então, aí já explicações dadas aí, em breve acho que mais 500 vagas supridas dessa fila de espera que existe no município. Secretário Valéria, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora da Xepa. Estreou. Porque tu fala estreia porque virá novas vezes aqui, certeza. Com certeza, Paulo. Sempre que preciso, né, que for convidada, terei o maior prazer de estar aqui, né? Porque eu acho que é mais um momento da gente poder informar, né, os munícipes, as pessoas, enfim, da educação, no caso aqui da cidade de Rio Claro. Fechou? Mais uma vez, obrigado, Valéria, pela participação. Obrigada, eu. Hora da Xepa fica por aqui. Você pode se inscrever no nosso canal. Pode não, deve. Ativa o sininho para saber de todas as novidades que estão rolando aí no canal Globalcast. A gente se vê amanhã, ao vivo, meio-dia, aqui na Hora da Xepa. Até
Até lá.